Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 1º de março. Eu tenho preparado aqui o material para as aulas de sociologia e de filosofia, né? E me deparei com um probleminha que eu gostaria de comentar com vocês. E é lógico que isso a gente vai trabalhar em aula também, mas não dá para trabalhar com uma profundidade muito grande, não é? Então eu vou deixar um materialzinho gravado, então o pessoal que quiser e quiser assistir, depois a gente discute em sala de aula, já com uma certa introdução, né? Então, eu me deparei aqui com um texto no livro didático. O texto está sob o tópico Formas de Conhecimento e tem o título A razão humana adquire formas diferentes no correr dos tempos. É um texto que trata sobre a diferença entre o que é ciência e o que é senso comum. E é muito comum, é muito comum a gente ver nas discussões, principalmente discussões um pouco mais introdutórias, esse debate, esse embate entre o que é senso comum e o que é um discurso científico, o que é ciência e o que é conhecimento natural. Então, eu vou ler aqui o trecho que eu quero comentar, e então preste atenção em algumas expressões, eu vou fazer uns comentários depois. Olha só. Gostamos do cotidiano? A maioria das pessoas prontamente dirá que não. Triste é, por vezes, o final de um domingo, já que o mesmo é o pronúncio de uma volta às atividades rotineiras. Talvez, para a maior parte das pessoas, a sexta-feira seja mais animadora, talvez o sábado, uma vez que há aí a sensação de que a rotina poderá ser, em parte, quebrada. Dormir mais tarde, acordar mais tarde, dedicar-se às atividades de lazer, uma viagem, talvez. Mas se prestarmos bem atenção, a rotina nos organiza e nos dá a sensação de controle sobre nossa vida. O problema é que no cotidiano nem sempre refletimos, já que o mundo nos dá primeiramente o nível vivido. Nossos questionamentos são, na maioria das vezes, vagos e sem consistência. O mais comum é procurarmos o previsível e uma clara postura conservadora. As abordagens de mundo mais naturais em nosso cotidiano ficam por conta do senso comum. O conhecimento espontâneo é próprio do senso comum, que é ametódico, fruto da tentativa humana de resolver os problemas de nossa vida diária. Não há grandes questionamentos, não há criticidade, não há planejamento dirigido. Assim, o conhecimento é presa das aparências. Caso tenhamos antipatia por alguém, fica difícil reconhecer o seu valor. Para uma mãe, em outro exemplo, fica difícil avaliar a conduta do filho, já que o conhecimento espontâneo não estabelece grandes conexões e nos traz conclusões nem sempre isentas de preconceitos e estereótipos. O conhecimento científico, embora causador de certos desencantos, é rigoroso e busca evitar ambiguidades. Porém, faz-nos fugir dos dogmas, da alienação e do emotivo, já que busca explicações racionais. Para a ciência não basta observar, mas lançar hipóteses e experimentar para concluir. Devemos ainda levar em consideração outros tipos de conhecimento, como a arte e a mitologia, mas nenhuma forma de conhecimento é mais ampla do que a filosofia, pois seu método é a especulação racional, cujo objeto pode ser toda a realidade. Bom, eu fiz algumas anotações para comentar com vocês. Olha só. Primeiro detalhe que aparece nesse texto é o seguinte: por que será que o senso comum
foi tomado como tendo uma característica de um discurso anticientífico. Não é? Mais um ponto interessante. A ciência foi apresentada como um discurso racional, enquanto o senso comum é descrito como um discurso que não se ocupa da verdade do seu método. O que significaria que a ciência se ocuparia de descrever seu objeto, atendendo-se fundamentalmente ao método. Bom, aqui a gente já tem muitos problemas, não é? Sem comentar outras coisas que estavam ali presentes naquele texto. A ciência, segundo o autor, ela tem uma pretensão, que é uma pretensão nobre, não é? De revelar um conhecimento, de produzir um conhecimento que seja verdadeiro, que siga o rigor do método, não é? Que alcance de fato o seu objeto estudado, sem deixar com que preconceitos, com que conhecimentos que a gente adquire por meio da experiência, da vivência, influencie nesse conhecimento. Bom, a gente tem grandes problemas aqui. Primeira coisa que eu quero notar, que eu quero colocar como problema. Bom, quando um processo acadêmico, científico, se inicia, ele se inicia a partir de certas premissas anteriores. Quer dizer, eu preciso ter premissas fundamentais para chegar a um conhecimento. A primeira premissa, que a ciência, tomada como um todo, que busca toda a realidade e tudo mais, a primeira premissa para discutir esse tema deve ser considerada do ponto de vista bastante prático. Olha só, conhecer toda a realidade não é possível. Primeiro, porque o conhecimento do todo pressupõe premissas que sejam balizadoras desse conhecimento. O conhecimento do todo precisaria de um tipo de saber que antecede o conhecimento do todo. Bom, então já não seria o todo, já seria uma parte. Vocês estão me entendendo? Pressupor que é possível conhecer o todo já é um problema. Agora, olha só, tem graves erros lógicos aqui. Só esse probleminha que eu apontei já traz consequências graves. Pensa bem. Quando uma ciência específica se torna comum, se torna de conhecimento comum, facilmente eu consigo mostrar que essa ciência se transforma num senso comum. Não a ciência propriamente, mas os conteúdos que ela produziu se transformam num senso comum, à medida que as pessoas começam a utilizar esse conhecimento para tomar as suas próprias decisões. Me parece que é facilmente demonstrável aqui que toda vez que a gente pensa num conhecimento científico, a gente pressupõe que existe uma história da ciência. Bom, se esse conhecimento se tornou científico consolidado, é porque houve um processo de formação desse conhecimento. É lógico que as pessoas que os repetem esses produtos dessas ciências anteriores, anteriormente consolidadas historicamente. As pessoas que repetem esses conteúdos, elas não estão aplicando o método, simplesmente estão aprendendo a repetir aquelas premissas e aquelas proposições que, no fundo,
antes de serem proposições, eram teses, não eram afirmações, e depois elas vão passando pelo processo de verificação metódica e vão chegando a ser conclusões. O problema todo é nós esquecemos desse processo. Então, aparentemente, tudo o que é senso comum, de um jeito ou de outro, já foi uma tese que precisava ser defendida e, portanto, gera conclusões, e essas conclusões é que são repetidas e não o processo metódico de formação das teses. A gente vê pessoas repetindo conclusões como se estivesse falando uma verdade científica, mas essas próprias pessoas que repetem essas proposições, na verdade estão, no fundo, usando essas proposições como se fosse um senso comum. Elas não aplicam novamente o processo metódico para a construção desse saber. Ah, mas aí, professor, nós temos um problema, porque aí esse cara já não está fazendo mais ciência. Ele acha que ele está fazendo um discurso científico, mas ele não está fazendo mais ciência. Não é? Pense bem, um discurso se tornando científico, o que eu estou mudando, na verdade, quando eu falo de senso comum e em comparação com esse discurso? Na verdade, a maior parte do problema é um problema simplesmente de vocabulário. Algumas palavras vão deixando de ser usadas, outras palavras entram no lugar. Então eu tenho um discurso construído com palavras tipicamente científicas, mas que na verdade vão produzir um conhecimento, vão produzir conclusões que são conclusões muito sérias, muito graves, que não tem nada a ver com ciência. Essas conclusões, elas são problemáticas. Um discurso pseudocientífico em contrapartida a um discurso de senso comum não tem diferença nenhuma, segundo o que eles estão apontando aqui como senso comum. Não é? Eu queria que o autor aqui me apontasse qual é o conhecimento científico que se obtém sem que as pessoas, para transformar um objeto em um conhecimento, sem que essas pessoas consigam utilizar palavras e conceitos e premissas que já existiam antes na abordagem desse tipo de conhecimento. Não conheço nenhum discurso que nunca tenha se aproveitado de palavras e conceitos, discurso científico, que antes já não tenham sido feitos. Ou seja, me parece muito estranho que toda vez que eu vejo essa abordagem, tipo, uma discussão sobre senso comum e discurso científico, me parece estranho. Parece que a ciência nasceu agora. Parece que não existe um vocabulário adquirido, não existe uma linguagem adquirida. E não existe uma abordagem conceitual, que são, na verdade, os elementos que esse discurso recorre para construir a abordagem, as premissas, até chegar à conclusão. Outra coisa interessante que eu noto aqui é uma coisa que eu já falei num vídeo antes, no vídeo anterior, que é o problema fundamental de todo conhecimento, se a gente tomar do ponto de vista lógico. Uma coisa é eu abordar uma ciência, abordar um conhecimento, utilizando do seguinte método. Eu tenho dados da realidade, esses dados da realidade me ajudam a produzir uma conclusão
válida e, portanto, verdadeira. Né? Então, ou seja, eu tenho dados da realidade que me ajudam a fazer isso. Outra coisa é eu fazer um pouquinho diferente. Eu quero concluir alguma coisa que eu já sei que eu quero. E aí eu vou procurar os dados da realidade que me ajudem a corroborar, que me ajudem a corroborar com essa coisa que eu quero concluir. Um raciocínio e outro raciocínio são usados na ciência. Mas eles têm uma diferença drástica, grave, não é? Eu quero concluir alguma coisa, então eu vou procurar os dados da realidade que me ajudem a fazer isso. Bom, e aqueles que não me ajudam? Eu faço o que com eles? Esse é o problema. E eu chamo isso de ciência. As pessoas estão chamando isso de ciência. Tem vários exemplos disso. Discursos científicos que na verdade não são ciência coisa nenhuma, que na verdade são conclusões que foram construídas antes de qualquer pesquisa, antes de qualquer evidência. Não é? Dados que corroboram uma conclusão que eu quero e não a conclusão que seria inevitável do ponto de vista lógico. Bom, isso é ciência? Essa é a pergunta. E agora, é lógico, o senso comum aqui, sendo construído dessa forma, com um monte de preconceitos e tal, que está aparecendo nesse pequeno texto aqui, o senso comum, no fundo, ele me impede de tomar esse tipo de conclusões. Existe uma história do conhecimento que foi consolidada durante as eras anteriores, e essa história do conhecimento é que deve balizar as minhas conclusões. Então, o conhecimento aqui, científico, ele traz alguns problemas graves. Eu tenho que começar tudo do zero, eu tenho que reinventar a roda, aplicar o método científico é reinventar a roda. Aqui quando eu olho para o Sol, eu não tenho que pressupor que o Sol está lá, e que mesmo que eu não olhe para ele, ele continua estando lá. Quer dizer, essa experiência do cotidiano, do dia a dia, essa experiência que todo mundo tem, eu preciso questionar essa experiência metodicamente para chegar a uma conclusão diferente dessa. Eu poderia dizer, não, o Sol não está lá. O Sol só está lá porque existe uma mente, uma inteligência capaz de ver que o Sol está lá. O senso comum me proíbe de fazer esse tipo de afirmação, não é? Porque a pessoa que não tem o menor conhecimento científico veria isso como uma absurdidade, não é? Bom, eram essas as provocações por hora. Tem algum problema muito sério também do ponto de vista ainda dessa abordagem entre senso comum e conhecimento científico, que trata especificamente do problema da religião e o problema do discurso antirreligioso que está presente nessa abordagem da ciência e do método científico. Essa é uma discussão um pouco mais grave, eu acho que está
presente, se eu não me engano, aqui no primeiro capítulo do livro de Sociologia, e tem também em diversos pontos no livro de Filosofia. Eu vou preparar um material, um vídeo especificamente sobre esse conceito, que aparece inclusive como um debate entre criacionismo e evolucionismo.